Olá, pessoal. Aqui nós vamos falar um pouquinho do edital para o concurso da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que isso aí é um concurso mais raro, é muito respeitável, é um cargo muito importante na esfera brasileira, na política, na segurança brasileira. São poucas vagas, principalmente para os cargos que nós falamos aqui, que são de engenharia, ao contrário de outros concursos que nós falamos, da Petrobras ou da INB, que são muito mais vagas. Mas é um curso muito importante. Se você estiver bastante animado, vamos falar um pouquinho o que interessa sobre ele aqui. A primeira coisa, você tem aqui os vários cargos, né? Você tem um grande número de vagas para o cargo geral aqui, que é oficial de inteligência. Oficial de inteligência, você tem aí várias áreas, que é para qualquer área de formação, você vai precisar basicamente estudar um grande volume de legislação e um pouco da teoria do que é inteligência e contra-inteligência dentro da... Porque o trabalho da ABIN é um pouco diferente do trabalho da Polícia Federal, é um trabalho mais invasivo, talvez, e a gente sabe até muito pouco sobre o que eles fazem, e faz parte da natureza da instituição que a gente saiba poucos, é por isso que ela funciona melhor, com a população em geral sabendo pouco. Eles têm alguma colaboração eventual com a Polícia Federal, mas não sabemos que natureza ela funciona. Nós vamos focar aqui, falar do oficial técnico de inteligência, que nós temos com engenharia, e as áreas associadas a ela. O cargo de oficial técnico tem várias áreas, você vai ver aqui, eu tenho para advogado, psicólogo, pedagogo, mas as áreas associadas à engenharia são a área 5, engenheiro civil, a área 6, eletrônica ou elétrica, e aqui você tem a área 7, que é matemática e estatística, na engenharia, e nós temos as áreas 8 e 9, que também são qualquer formação em engenharia ou cargo ou área de tecnologia da informação. Então, isso dentro do escopo aqui de oficial técnico de inteligência, oficial técnico. Existe também o outro cargo, que é o agente de inteligência, e aí esse é bem mais, tem um requisito mais simples, né, o curso de ensino médio ou curso técnico, o salário também mais baixo, um cargo diferente. Nós vamos falar desse, você tem aqui a distribuição do número de vagas, você veja aí, ó, para o oficial de inteligência da área 1, 199 vagas, bem generoso, mas é um cargo genérico. Hein? Oficial técnico de inteligência, os nossos cargos aqui são o 5, o 6, o 7 e 8, né? São poucas vagas, 2, 2, 3 e 6. Mas veja que o agente de inteligência já tem 20 vagas, que também é maior. Vamos falar um pouquinho do conteúdo deles, né? As inscrições, elas estão abertas até o dia 30 de janeiro. Você pode ainda se inscrever até o dia 30 de janeiro, até 18 horas, dia 30 de janeiro, não até meia-noite, cuidado, pela internet. Então, continuando aqui, vamos ver qual que é o conteúdo, que principalmente geralmente é disso que nós falamos, né? Você vai ver, tem também as questões de divisão da prova, né? Para o cargo de oficial técnico, que é o que nós vamos falar aqui, você tem uma prova objetiva de 60 questões de conhecimento geral e 90 questões de conhecimento específico. Basicamente é isso. Você tem outras etapas aqui, mas elas não são classificadas em itens, né? Que é avaliação médica, psicológica, social e funcional, né? Então, óbvio que você não pode ter passagem pela polícia, etc. Uma coisa desse tipo será feita. E o curso de informação e inteligência, que também você pode ser eliminado, já depois de ter passado no concurso, o curso de informação e inteligência, você tem de passar nas provas dele. Imagino que seja algo parecido com o curso de formação da Petrobras, por exemplo, no sentido de que eles ainda estão avaliando você, embora já não de forma tão agressiva quanto o próprio concurso. Você tem também o cargo de agente de inteligência, aí para quem se interessar, mas já é um cargo mais vagas e menos específico. Então, 60 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. Então, é bastante estudo das áreas que eles chamam aqui de conhecimentos gerais, que envolvem uma grande dose de conhecimento de legislação e da teoria aqui de inteligência. A bibliografia para isso é escassa, você não vai achar muita coisa para estudar, né? De qualquer forma, a parte específica continua sendo de maior peso, né? Esse aqui você tem aqui o cadastro total, né? O cadastro total de vagas, não só as garantidas. Então, um pouco adiante. Conhecimentos básicos, como foi falado para todos os cargos, né? Aí você tem português, como sempre, e aí você tem aqui a parte realmente difícil, português principalmente, o que
parece que é comum, igual a todos os concursos, um pouco de norma culta, um pouco de interpretação de textos. Então, você tem atividade de inteligência e legislação correlata. Às vezes a gente nem lembra que existe uma legislação associada à atividade de inteligência. E são leis específicas que você vai ter de estudar aí. E isso aqui é conhecimento básico, vão ser várias questões sobre isso. Direito administrativo, para todo mundo, né? Mesmo para os cargos técnicos. Direito constitucional, língua inglesa ou espanhola, a optar, e raciocínio lógico como parte dos conhecimentos básicos, muito importante. Então, e aí o raciocínio lógico aqui é levado às últimas consequências. Não são só questões simples, de fulano saiu para pescar porque estava chovendo ou não. São questões, você vê, ele usa as palavras aqui, ó, proposições simples e compostas, tabela verdade, lei de Morgan, diagramas lógicos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais, dentro da parte de conhecimentos básicos. Isso com certeza vai pesar bastante. E em paralelo com essa legislação aqui, dentro daquele volume de 60 questões básicas. E aí você tem aqui agora os cargos técnicos, né? Os cargos de oficial técnico, vamos passar aqui por eles. Aqui o oficial, cargo oficial de inteligência, você tem aqui a parte de história, né? Para o cargo 1, que é advogado. Nós vamos passar adiante. Economista, né? Ciência política, sociais, aqui, área 4 é TI, é uma área de TI. Nós vamos entrar, eu estou procurando aqui, área de oficial técnico para os cargos de engenharia. Só um minuto. Então, para o cara 5 de engenharia civil, você tem a construção civil, planimetria, infraestrutura territorial, edificações, instalações, equipamentos de gás, prevenção de combate a incêndio, transporte, sinalização, geotecnia, bastante ampla aí na formação, hidráulica e hidrologia, legislação e licitação de contratos associados à construção civil, higiene do trabalho, prevenção de riscos. Então a parte de engenharia de segurança cai um pouco, e um pouco das normas técnicas das NRs, que são comuns para a engenharia civil. Aí tem um pouquinho de ferramentas básicas, né, o CAD, Excel e programas para projeto de engenharia. Aí falado de um termo sem citar nomes, então imagino que também é superficial, uma área, um edital bastante amplo na formação de engenheiro civil, porque ele vai competir com todo aquele grande volume de questões chamadas de básicas, então é um pouco mais complicado do que parece. Então aqui na área 6 você tem engenheiro eletrônico ou eletricista, materiais elétricos, eletrônicos, a física envolvida neles, materiais semicondutores, a teoria dos semicondutores, quadripolos, realmente você vê essa palavra em edital, transformada de Laplace e Fourier para circuitos. Então, quando se usa desse jeito, em vez de simplesmente falar circuito CA, que seria supor simplesmente a teoria de fasores, eu entendo que ele está querendo que você entenda de onde a teoria do circuito CA vem, do ponto de vista matemático. Eletrônica, a física envolvida na eletrônica, você tem aí também sistemas digitais, algo que parece aí o básico, só a máquina de estado, circuito combinacional e sequencial. Há bastante coisa de computadores, né? As memórias, processamento, sistema de comunicação. Aí muda drasticamente para sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico, medição de erro, que é a teoria básica de erros de instrumentos de medidas. Aqui é um conteúdo que eu nem sei porque se coloca em edital, né? É bastante básico, você saber Sistema Internacional de Unidades e de Medidas. Em geral, isso aí vem implícito, é nomeado no edital. Sistemas de aquisição, bastante importante para a automação. Engenharia de controle e modelagem de sistemas dinâmicos de resposta transitória e permanente. Aqui, o conjunto dessas palavras mostra que a teoria de controle parece ser importante nesse cargo aqui, né? Transformar de Laplace, os diagramas de blocos, os critérios de estabilidade, os tipos de controladores, porque ele usou, inclusive, as palavras equações de variáveis de estado, critério de estabilidade, aquelas coisas de Haupt-Hurwitz, diagrama de Nyquist, teorema do envolvimento do -1, todas aquelas coisas que são um pouco mais avançadas de controle, parece que fazem parte porque ele dedicou um grande conjunto de palavras para isso aqui. Depois você tem, com detalhes aqui, a parte de conversão AD/DA para sensores. Foi a fundo aqui na parte de microcontroladores, ou arquitetura ARM. Em geral, se fala em geral microcontrolador, e pronto. Quase sempre é isso em edital. Aqui eles foram um pouco mais profundos, porque disseram, queremos estudar arquitetura ARM,
que é, inclusive, a mais comum hoje dos dispositivos móveis. Quase todos os celulares e tablets usam arquitetura ARM, com exceção talvez desses da Apple, que usam uma arquitetura própria deles, mas que tem alguma inspiração na arquitetura ARM de qualquer forma. A arquitetura do que é o FPGA. Essas ferramentas eu acho que é importante, porque do ponto de vista da agência de inteligência, é muito comum eles terem de lidar com auditar ou com investigar roubo de informações ou desvio de informações que são programadas em firmware, ou que são feitas específicas para a arquitetura. Então aí faz sentido você estudar de forma específica e não como arquitetura geral de microcontroladores, que é o que se vê na maioria dos concursos. Então, para mim faz sentido ter usado essa especificidade aí. Então, fundamentos de sistemas operacionais, fundamentos de redes de comunicação de dados, veja que aqui eles foram menos específicos. Em muitos concursos, às vezes, eles falam que é Linux, Windows, que parece não ser tão importante para eles, para a segurança de hoje. Registradores, compiladores, teoria básica de compiladores, eu entendo, uma palavra só para isso. Endereçamento de instruções, isso aqui é mais no sentido de você, porque isso faz parte do entendimento da arquitetura de microcontroladores. Parte por aí. Você vê aqui isso, engenharia de sistema, um edital bem difícil, com algumas particularidades que eu citei. Aqui na área 7 é formado em matemática, né, ou estatística, você vê que o conteúdo é fortemente matemática mesmo e com específico de criptografia. É bem forte matemática, ó, toda a base de quem tem formação em matemática. Números complexos, teoria dos números, cálculo diferencial, análise de algoritmos, análise combinatória, estatística, probabilidade, etc. Aqui nas áreas associadas que podem ser feitas por vários cargos de engenharia, né? Então você tem aqui o 8, ó, bastante amplo, mas diz aqui que qualquer diploma de engenharia pode fazer, mas obviamente quem é da área de TI vai ter vantagem, muita vantagem. Veja só, fundamento de computação, lógica de programação, governança de tecnologia, que é uma parte muito mais de administração da parte de TI, contratação e bens e serviços de TI também. Redes de comunicação já é um assunto mais específico, e veja que eles foram a fundo nas siglas e nos protocolos variados, né? Por questão que essa é a função, né? Segurança de redes dentro das investigações da BIM, o protocolo 802.1, 802.1x e Q, qualidade de serviço de rede, o IEE 801.1, tecnologia sem fio, vídeo sobre IP, áudio sobre IP, eles usaram especificamente os protocolos associados à comunicação moderna. Então, bem prático, bem tecnológico nessa parte. E é a parte do edital que você vê com o maior volume de especificação. Gerência de redes de segurança de informação, obviamente, também com o que é cavalo de Troia, adware, spyware, backdoors, keylogger, worms, o nome de cada um dos programinhas que se usa para roubar informação ou para invadir sistemas e os seus vários tipos. Não é malware em geral, né? Não é programas maliciosos em geral. Então, você tem um pouco de sistema de virtualização, que está muito na moda, né? Essa ferramenta aí mais comum, o Docker e outros, mas é uma coisa que está bem na moda, sistema de virtualização. Na aplicação das empresas, talvez faça parte da investigação, não consigo saber como. Sistemas de correio eletrônico, sistemas web, banco de dados e data center. Surpreendentemente, esses dois itens não está tão específico assim, mas eles usaram nomes de tecnologias pontuais, eles não falaram em geral, como é comum nos concursos. Oracle, MySQL, MS SQL, Postgre, que são nomes de tecnologias efetivamente usadas para sistemas de gerenciamento de banco de dados. Não falam simplesmente álgebra relacional ou SQL em geral, né? A linguagem de acesso ao banco de dados em geral. Na área 9, existe um ensejo bem parecido, veja, só que ele está um pouco mais voltado à programação. Olha lá, o começo aqui é igual, você tem essa questão de rede, é muito menos redes, muito menos tecnologias de rede, comunicação sem fio, e muito mais linguagem e tecnologias de programação. Você tem programação orientada a objetos, análise de projeto orientado a objetos e várias tecnologias de programação. Olha, Java, PHP, JavaScript, Ajax, HTML, CSS, XML e assim por diante. E técnicas de programação aí, você tem os padrões de projeto e modos de programação, o MVC, Model View Controller, que é comum para o projeto de softwares móveis, software de celular, de tablet, metodologia Scrum, programação ágil, também são muito comuns nesse meio. Então, esse cargo 10 aí é muito mais, também na área de TI, qualquer cargo de engenharia pode prestar, mas é muito mais na área de desenvolvimento de software mesmo, enquanto que o outro é muito mais de segurança de redes e de informação distribuída.
Bom, existem outros cargos aqui, você vê, arquivologia, biblioteconomia, etc., mas que saem um pouco do nosso escopo de trabalho aqui no Tesla. Muito obrigado pela atenção. Vocês podem entrar em contato conosco para mais dúvidas.